O anteprojeto do Governo para revisão da legislação laboral começa esta quarta-feira a ser debatido com os parceiros sociais. Em causa está a revisão de mais de uma centena de artigos do Código de Trabalho para flexibilizar o mercado laboral, muito rígido, no entender do Governo. A ideia é aumentar a competitividade da economia e promover a produtividade das empresas. Visam desde a área da parentalidade ao trabalho flexível, formação nas empresas ou período experimental dos contratos de trabalho. Há ainda um alargamento dos setores que passam a estar abrangidos por serviços mínimos em caso de greve. O Governo diz que este é o momento certo para as mudanças. A Ministra do Trabalho respondeu às críticas de que esta proposta de alteração à lei laboral surge num momento desadequado. Ministra diz que esta é a altura certa. Em sentido inverso, o PS fala em retrocesso civilizacional. José Luís Carneiro pediu um grande sobressalto cívico contra as alterações que o governo quer fazer à legislação laboral. O líder do PS reuniu-se com a ULC na véspera do arranque das negociações com os parceiros sociais e apelou ao governo que congele o projeto. José Luís Carneiro admitiu pedir uma audiência ao Presidente da República e sublinhou que não vê razões para estas mudanças, uma vez que a economia está a crescer e o mercado de trabalho se encontra quase em pleno emprego. PS fala em retrocesso civilizacional. Numa primeira análise, a quando da apresentação do anteprojeto, as confederações empresariais aplaudiram a proposta, referindo que é uma boa base de negociação. Já as centrais sindicais têm sido bastante críticas, considerando que a proposta fragiliza os direitos dos trabalhadores, e pediram uma audiência ao Presidente da República. Centrais sindicais rejeitaram proposta governamental de alteração às leis do trabalho. E quais são as principais medidas em discussão, propostas pelo Governo? Licença parental pode chegar a 6 meses com partilha entre progenitores. A licença parental inicial, por nascimento de filho, poderá durar até 6 meses, o equivalente a 180 dias, se, depois de gozados os 120 dias obrigatórios, os dois progenitores optarem por mais 60 dias em regime partilhado em períodos iguais. Atualmente, o Código do Trabalho prevê que mãe e pai tenham direito a uma licença de 120 dias ou 150 dias consecutivos, cujo gozo podem partilhar após o parto, e que pode ser usufruído em simultâneo pelos dois. Com as alterações propostas pelo Governo, a licença parental inicial poderá durar 6 meses se, depois do gozo obrigatório dos 120 dias, que pode ser partilhado entre os progenitores, os pais optarem por mais 60 dias, facultativos, em regime partilhado em períodos iguais. Se não for o caso, a licença pode ir até 150 dias, com o gozo de um período adicional facultativo de 30 dias aos 120 dias obrigatórios. O atual Código do Trabalho já prevê que a licença parental inicial possa durar 180 dias se os pais optarem por usufruir 150 dias consecutivos e, no caso de cada um dos progenitores gozar, em exclusivo, um período de 30 dias consecutivos, ou 2 períodos de 15 dias consecutivos, após o período de gozo obrigatório pela mãe. Pais a gozar 14 dias de licença seguidos após nascimento do filho. O período total da licença parental exclusiva do pai mantém-se nos 28 dias, a gozar nos 42 dias seguintes ao nascimento do bebê, mas o Governo quer que os pais gozem 14 dias seguidos logo após o nascimento do filho, em vez dos atuais 7. O anteprojeto do Governo retira também a regra que determinava que os restantes dias fossem gozados em períodos interpolados mínimos de 7 dias, deixando de prever uma dimensão mínima dos períodos gozados. Mudanças no subsídio parental. O subsídio parental continua a corresponder a 100% da remuneração de referência nos primeiros 120 dias de licença, mas sofre alterações nos restantes casos. Optando pelos 150 dias de licença, atualmente este subsídio desce para 80%, mas é de 100% em caso de partilha, se cada um dos progenitores gozar, pelo menos, 30 dias consecutivos ou 2 períodos de 15 dias consecutivos. Com a proposta,
O montante diário nesta modalidade desce dos 100% para 90% da remuneração. Já na licença de 180 dias, cujo pagamento é hoje de 83% a 90% da remuneração de referência, em função da partilha, o Executivo pretende que passe a ser paga a 100% da remuneração de referência se o período adicional de 60 dias for usufruído, em regime partilhado em períodos iguais por ambos os progenitores, ou seja, um mês para cada um. Alterações nas regras relativas à amamentação. A proposta do Governo passa a impor um limite de 2 anos na dispensa de trabalho para este efeito, enquanto a lei em vigor admite que este período se prolongue, durante o tempo que durar a amamentação, sem prazo máximo. Passa ainda a ser exigida a apresentação à entidade empregadora de um atestado médico comprovando a situação de amamentação, com a antecedência de 10 dias relativamente ao início do período de dispensa, devendo este documento ser renovado a cada 6 meses, para efeitos de prova de que a mãe se encontra em situação de amamentação. Neste momento não é exigido qualquer atestado até que o bebê tenha 1 ano, tal como não está determinada qualquer periodicidade para comprovação posterior da amamentação, ficando tal ao critério do empregador. Já no caso dos trabalhadores a tempo parcial, é removida a salvaguarda de que o ajuste do período para amamentação ou lactação face à carga horária não pode ser inferior a 30 minutos. Governo quer eliminar falta por luto gestacional relativamente à licença por interrupção da gravidez. Mantém-se os 14 a 30 dias. O período é decidido pelo médico, pagos a 100%, a que a trabalhadora tem direito nestes casos, mas sendo revogados os 3 dias consecutivos por luto gestacional atualmente concedidos à mãe que não opte pela licença e que também podem ser gozados pelo pai se a mãe estiver a usufruir desta licença. Em alternativa, o Governo propõe que ao acompanhante da trabalhadora se aplique o atual regime das faltas para assistência a membro do agregado familiar, que prevê que o trabalhador possa faltar ao trabalho até 15 dias por ano para prestar assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença ou acidente, a cônjuge ou pessoa que viva em união de facto ou economia comum com o trabalhador, parente ou afim na linha reta ascendente ou no segundo grau da linha colateral. O regime atualmente em vigor permite aos pais tirar 3 dias pagos a 100% por qualquer situação de perda gestacional após as 24 semanas de gravidez, sendo aplicável tanto à mulher gestante como ao outro progenitor. Com a revogação destes dias, o pai poderá tirar até 15 dias de faltas justificadas ao abrigo do regime de assistência à família, mas que não são remuneradas. Por outro lado, a falta por luto gestacional exigia apenas uma declaração do estabelecimento hospitalar ou centro de saúde, enquanto a licença por interrupção da gravidez requer atestado médico com indicação do período da ausência. A sua atribuição depende também, de acordo com a Segurança Social, de a trabalhadora ter feito descontos durante pelo menos 6 meses e de ter a sua situação contributiva regularizada. Trabalho flexível e direito de recusa a trabalhar ao fim de semana. No que diz respeito ao trabalho flexível de trabalhadores, com responsabilidades familiares, um entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, STJ, tem permitido que um trabalhador com um filho menor de 12 anos, ou, independentemente da idade, com um filho com deficiência ou doença crônica que com ele viva, possa recusar determinados horários de trabalho, nomeadamente à noite ou ao fim de semana e feriados. Contudo, o Executivo vem agora clarificar que esta flexibilidade deve ajustar-se às formas especiais de organização de tempo de trabalho que decorram do período de funcionamento da empresa ou da natureza das funções do trabalhador, nomeadamente em caso de trabalho noturno ou prestado habitualmente aos fins de semana e feriados. Alteração à Lei da Greve 1. O Governo quer integrar as creches e os lares nos serviços mínimos em caso de greve, assim como os setores do abastecimento alimentar e os serviços de segurança privada de bens ou equipamentos essenciais.
O Código do Trabalho prevê atualmente que em caso de greve os serviços mínimos sejam assegurados, em empresa ou estabelecimento que se destina à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, que incluem correios e telecomunicações, serviços médicos, hospitalares e medicamentosos, salubridade pública, incluindo a realização de funerais, serviços de energia e minas, incluindo o abastecimento de combustíveis. Contemplados estão também abastecimento de águas, bombeiros, serviços de atendimento ao público que assegurem a satisfação de necessidades essenciais cuja prestação incumba ao Estado, transportes, incluindo portos, aeroportos, estações de caminho de ferro e de caminhonagem, relativos a passageiros, animais e géneros alimentares deterioráveis e a bens essenciais à economia nacional, abrangendo as respectivas cargas e descargas e transporte e segurança de valores monetários. 2. Limitar a ação sindical em empresas onde não há trabalhadores sindicalizados. A proposta do governo estabelece que nas pequenas, médias e grandes empresas sem trabalhadores sindicalizados, os sindicatos só podem convocar reuniões fora do horário de trabalho e, desde que o âmbito subjetivo, objetivo e geográfico da associação sindical abranja os trabalhadores da empresa. Ficam de fora, assim, as microempresas. Além disso, no que toca à fixação e distribuição de informação sindical, o governo propõe que, nas empresas onde não existam trabalhadores sindicalizados, as associações sindicais, cujo âmbito subjetivo, objetivo e geográfico abranja os trabalhadores da empresa, possam solicitar ao empregador que afixe ou permita a afixação à informação em causa. Os sindicatos perdem a possibilidade de o fazer de forma autónoma. Alterações aos prazos dos contratos de trabalho. Primeiros contratos a termo podem passar a durar 1 ano, quando atualmente o limite é de 6 meses. A proposta do governo prevê que os contratos a termo certo passem a ter uma duração inicial mínima de 1 ano, ao invés dos atuais 6 meses, podendo ser renovados até 3 vezes. 2. Aumento da duração máxima dos contratos a prazo, de 2 para 3 anos. 3. No caso dos contratos a termo incerto, em que não se define uma data precisa para o seu término, há também um alargamento da duração máxima de 4 para 5 anos. No que toca à duração máxima, e já tendo em conta as renovações, a proposta é que passe de 2 para 3 anos nos contratos a termo certo e de 4 para 5 anos nos contratos a termo incerto. 4. Mais situações em que é possível fazer contratos a termo. A celebração de um contrato a termo certo passa a ser admissível nos primeiros 2 anos de funcionamento de uma empresa, independentemente da sua dimensão, quando até agora o era apenas nas empresas com menos de 250 trabalhadores. Passa também a ser admissível na contratação de um trabalhador que nunca tenha prestado atividade com contrato de trabalho por tempo indeterminado, assim como na contratação de reformados por velhice ou invalidez. 5. Nova regra para renovação de contratos a termo certo. O governo propõe que o contrato de trabalho a termo certo possa ser renovado até 3 vezes. Atualmente, a lei estabelece que o contrato de trabalho a termo certo pode ser renovado até 3 vezes e a duração total das renovações não pode exceder a do período inicial daquele. 6. Coima mais baixa se não der preferência aos contratados a termo no caso de abrir vaga nos quadros. Mudanças noutros regimes de contratos de trabalho aos trabalhadores com contrato de trabalho intermitente que exerçam outra atividade durante o período de inatividade deixa de ser deduzida a retribuição recebida com esta atividade da compensação retributiva paga pelo empregador. Nos contratos em comissão de serviço, o trabalhador tem direito a resolver o contrato de trabalho até 30 dias depois de o empregador decidir pôr termo a essa comissão de serviço, mas apenas tem direito à indemnização se a comissão de serviço tiver durado pelo menos 6 anos. Banco de horas individual. Regressa. O governo quer repor o banco de horas individual, mas em moldes diferentes do passado. A proposta determina que o banco de horas individual possa ser instituído, por acordo entre o empregador e o trabalhador, prevendo que o período normal de trabalho possa ser aumentado até 2 horas diárias, atingindo as 50 horas semanais,
tendo o acréscimo por limite 150 horas por ano e incluir um período de referência que não pode exceder os 4 meses. O empregador deve comunicar ao trabalhador a necessidade de prestação de trabalho com a antecedência mínima de 3 dias, é ainda explicado na proposta. Horas de formação obrigatórias nas microempresas caem para metade. O governo quer mexer nas horas de formação contínua das empresas, tencionando que estas passem para 20 horas por ano no caso das microempresas. O Código do Trabalho prevê atualmente que todos os trabalhadores têm direito a um mínimo de 40 horas de formação contínua por ano, estando o empregador obrigado a assegurar essa formação independentemente da dimensão da empresa. Já no caso dos contratos a termo com duração igual ou superior a 3 meses, as horas são proporcionais à duração do contrato. Alterações nas regras dos despedimentos. Não é preciso reintegrar um trabalhador despedido ilicitamente. O governo propõe que o empregador possa pedir ao tribunal que exclua a reintegração, com fundamento em factos e circunstâncias que tornem o regresso do trabalhador gravemente prejudicial e perturbador do funcionamento da empresa. 2. Simplificação de despedimentos por justa causa para as micro, pequenas e médias empresas, dispensando a apresentação das provas requeridas pelo trabalhador e a audição das suas testemunhas. 3. Trabalhadores podem voltar a abdicar de créditos quando são despedidos, em caso de despedimento ou cessação de contrato de trabalho. O trabalhador pode renunciar ao pagamento dos créditos devidos mediante declaração escrita reconhecida notarialmente. 4. Fim das restrições ao outsourcing após despedimentos. O governo quer revogar a norma que estabelece restrições ao outsourcing, contratação de trabalho externo, durante um ano, após despedimentos. Em causa está o artigo 338º do Código do Trabalho, introduzido no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, que estabelece que não é permitido recorrer à aquisição de serviços externos à entidade terceira para satisfação de necessidades que foram asseguradas por trabalhador cujo contrato tenha cessado nos 12 meses anteriores por despedimento coletivo ou despedimento por extinção de posto de trabalho. O Executivo pretende agora revogar a norma. 5. A autodeclaração de doença fraudulenta pode dar direito a despedimento. O governo quer que a entrega de uma autodeclaração de doença fraudulenta possa dar direito a um despedimento por justa causa. Trata-se de uma proposta de alteração ao artigo 254º do Código do Trabalho, relativo à prova de motivo justificativo de falta e que prevê que a apresentação ao empregador de declaração médica ou de autodeclaração de doença com intuito fraudulento constitua uma falsa declaração para efeitos de justa causa de despedimento. Segundo a lei atual, a apresentação ao empregador de declaração médica com intuito fraudulento constitui falsa declaração para efeitos de justa causa de despedimento, pelo que o objetivo agora é alargá-la também às autodeclarações de doença emitidas através da linha SNS 24. Quotas de emprego para pessoas com deficiência. O sistema de quotas de emprego para pessoas com deficiência passa a abranger os trabalhadores com um grau de incapacidade igual ou superior a 33%, em alternativa aos atuais 60%, visando a sua contratação por entidades empregadoras do setor privado e organismos do setor público. Em caso de recurso ao trabalho temporário por empresa ou à prestação de serviços por centro de emprego protegido que aloque trabalhadores com deficiência para preencher um posto de trabalho na entidade beneficiária, o trabalhador com deficiência alocado integra também o cômputo do pessoal da empresa beneficiária do serviço. Trabalhadores independentes. Aumenta a percentagem para um trabalhador ser considerado economicamente dependente. Atualmente, um trabalhador independente é considerado economicamente dependente de uma empresa, o que lhe dá mais regalias, quando recebe 50% dos seus rendimentos de um único cliente, mas o governo quer aumentar essa percentagem para 80%. Plataformas digitais. TVD. A proposta de revisão de legislação laboral inclui a transposição de uma diretiva europeia, que visa a melhoria das condições de trabalho e a proteção dos dados pessoais no trabalho em plataformas digitais.
O artigo 12º do Código de Trabalho já previa algumas indicações para comprovar a existência de contratos de trabalho com plataformas digitais, mas o governo pretende introduzir algumas alterações. Entre elas, quer que se verifiquem cumulativamente dois requisitos para comprovar a existência de um contrato de trabalho. A prestação da atividade tem que ser regular e o prestador tem que estar em situação de dependência econômica. Teletrabalho será mais fácil às empresas negarem teletrabalho. É revogada a norma que atualmente prevê que um empregador só pode recusar uma proposta de teletrabalho apresentada pelo trabalhador, por escrito e com a devida fundamentação, desde que esta seja compatível com a função desempenhada. Com esta alteração, será mais fácil ao empregador recusar teletrabalho a um funcionário. É também revogada a norma que estabelece que, partindo do empregador a proposta de teletrabalho, a oposição do trabalhador não tem de ser fundamentada nem pode levar ao seu despedimento ou penalização. As disposições legais relativas ao teletrabalho passam a aplicar-se, com as necessárias adaptações, a outras formas de trabalho subordinado prestado à distância, mesmo que não em regime de dependência econômica. Compra de dias de férias. O trabalhador poderá pedir até 2 dias de férias adicionais, com perda remuneratória, mas sem a perda de outros benefícios, como o subsídio de refeição ou os subsídios de férias ou Natal. Estes dias podem anteceder ou seguir-se ao período de férias. São consideradas faltas justificadas, terão que ser acordadas com o empregador e devem ser requeridas, no prazo de 10 dias sobre a marcação do período de férias, sendo que o empregador apenas se pode opor ao seu gozo com fundamento em necessidades imperiosas de funcionamento da empresa. Subsídios de férias e Natal podem ser pagos em duodécimos. Os trabalhadores voltam a poder escolher se querem receber os subsídios de férias e de Natal em duodécimos ou da forma tradicional. Fim do período experimental de 180 dias. No primeiro emprego, o governo pretende revogar do Código do Trabalho a linha que estipula que, no caso dos contratos de trabalho por tempo indeterminado, é obrigatório um período experimental de 180 dias para os trabalhadores que estejam à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração. Atualmente a lei prevê um período de experimental de 180 dias nestes casos, mas admite que possa ser reduzido ou excluído consoante a duração de anterior contrato de trabalho a termo, celebrado com um empregador diferente, tenha sido igual ou superior a 90 dias. O período experimental dos contratos a termo e dos contratos em comissão de serviço não deverá ter qualquer alteração. Fim da criminalização da omissão da contratação de trabalhadores à Segurança Social. O governo quer acabar com a criminalização da omissão da contratação de trabalhadores à Segurança Social, o que inclui o setor do serviço doméstico, propondo revogar uma norma do Regime Geral das Infrações Tributárias, RET, que desde 1º de maio de 2023 considera crime a omissão de comunicação da admissão de trabalhadores. Neste momento, se os empregadores não declararem uma contratação nos 6 meses seguintes ao fim do prazo previsto na lei para procederem a essa comunicação, podem ser criminalizados com uma pena de prisão de até 3 anos ou com uma multa de até 360 dias, até 180.000 euros.